Até as melhores histórias chegam ao fim. E o Fluminense, o último brasileiro sobrevivente nesse Mundial de Clubes, dá adeus à competição depois de perder por 2-0 para o Chelsea nesta terça-feira. É sobre essa partida que a gente vai falar e tentar explicar um pouco por que o Fluminense, apesar de uma diferença tão pequena no placar, não passou nem perto de eliminar o Chelsea. O Renato Gaúcho tinha desfalques importantes, como Samuel Xavier, o Martinelli e o próprio Freitas na zaga, e não conseguiu recompor com seus reservas este mesmo nível de atuação. Thiago Santos, Guga e até o Hércules, principalmente na segunda etapa, deixaram a desejar. O Chelsea, um time que vem crescendo nessa fase de mata-mata, aposta bastante em uma pressão alta para recuperar logo a bola e partir em uma transição em velocidade, principalmente pelos lados do campo. E foi assim que apostou na maior parte da primeira etapa no Pedro Neto, que de 6 duelos nos primeiros 45 minutos contra o Guga, venceu 4. E isso acabou gerando, por exemplo, o primeiro gol. Ele passa do Guga, cruza a bola para dentro da área, o Thiago Silva afasta e o João Pedro, nessa lei do ex quase inacreditável, faz o primeiro dos seus golaços. Isso aos 18 minutos do primeiro tempo. O Chelsea ainda conseguiu fazer uma pressão logo após esse gol, teve um certo domínio da partida, encurralando o Fluminense e confundindo uma defesa que, apesar de 3 zagueiros, errava botes e posicionamentos. Muito porque, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês, o Chelsea atacava basicamente em um sistema de 3-1-6, com os 3 defensores aqui, o Cucurella pelo lado esquerdo, participando da construção, o Caicedo como esse jogador da sobra, né, para uma possível recomposição em perca de bola, mas atacando com 6 jogadores, né, com muita amplitude pelos lados do campo, o lateral Malo Gusto aqui pelo lado direito, Pedro Neto pelo lado esquerdo, e o que confundia essa zaga do Fluminense, que pode ter passado despercebido, um Cucu. Ele não tinha uma posição fixa e passeava tanto pelo lado esquerdo quanto pelo meio e o lado direito, sendo um jogador que, na maioria do tempo, ficava sem marcação. Podia recuar, associar, e isso deu um conforto muito grande para o Chelsea. O Fluminense ainda tem ali uma possibilidade de pênalti depois do cruzamento do René para dentro da área, que foi muito bem anulado pelo VAR e o árbitro que revisou o lance. Tentou alguns chutes, principalmente de longe, mas não conseguiu incomodar o Sanches. Na segunda etapa, algumas mudanças foram feitas. O Everaldo entra em um ritmo abaixo, assim como o Cano estava também. O Keno também não está no ritmo certo. Soteldo demonstrou ali o talento que tem, mas não no ritmo necessário. O Canóbio também, enfim. Renato foi colocando jogadores de frente e isso não adiantou. O Fluminense perdia apenas por 1-0. Poderia ter tido mais paciência e deixar para o fim do jogo essa última arrancada, mas adiantou as suas linhas e acabou sofrendo alguns contra-ataques. Em um desses, o Chelsea novamente encontrou o João Pedro, que partiu para cima do Ignacio, puxou para o meio e mais uma vez fez um golaço. Dessa vez igualmente indefensável para o goleiro Fábio. Ela bate no travessão e a lei do ex se aplica 2 vezes contra o Fluminense com o João Pedro, que é cria de Xerém. Depois disso, o Chelsea teve chances de ampliar o placar, inclusive, principalmente com um Cucu, em uma chance que o Thiago Silva tira de dentro do gol, mas o Nicolas Jackson, que entrou também depois no lugar do brasileiro, teve chance. Enfim, o Fluminense até aumentou o seu volume de jogo nos 15, 20 minutos finais, mas não chegou a incomodar verdadeiramente o Chelsea. Uma partida realmente, e como eles mesmos se denominam, de guerreiros, mas que no nível técnico passou longe de ser igual. O Chelsea venceu com alguma tranquilidade, o que não é nenhuma vergonha para o Fluminense, mas coloca os sonhos no seu lugar, da ideia e afasta completamente da realidade a diferença que existe e continua existindo entre os times brasileiros e europeus. O Fluminense fez uma campanha sensacional, o melhor dos brasileiros, mas dar esse passo para a final ficou muito claro hoje que ainda era muito distante. É isso. Me diz aí o que você achou da participação do Fluminense nesse Mundial de Clubes.